Salve, salve você, meu caro alfartano e minha cara alfartana de todo o Brasil. Salve, salve você que tá ligadão no Alfacom. Eu, professor Tchê, estou aqui em nome deste grande grupo, em nome do Alfacom Concursos Públicos, trazendo para você uma super dica de ética no serviço público para você que fará a prova do Departamento Penitenciário Nacional para os cargos aí de agente penitenciário, que cobra uma matéria de ética, exatamente. E o importante, sabe o que é? É você levar em consideração que quando falamos de ética no serviço público, falamos de algumas questões bem pontuais, de alguns itens bem pontuais e não tem como você se dar mal, não tem possibilidade. É um assunto bem tranquilo e que está totalmente relacionado. E o legal é que a gente pode relacionar ele também com outras áreas que se encaixam dentro do direito administrativo ou até mesmo dentro de alguns pontos da administração. A ética é uma conduta indispensável no exercício da função pública. Por isso que acaba relacionando aí com Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 92, também se relaciona ali com a 812 de 1990, e isso tudo traz um rol de questões bem interessantes que serão passadas para você. Olha só, quando eu falo de ética no serviço público, eu estou falando de algo que é indispensável em todas as esferas. Ela é indispensável, jamais o servidor poderá dispensar o elemento ético, jamais ele poderá desprezar o elemento ético na sua conduta. Por isso, nós temos que levar sempre em consideração alguns aspectos relacionados à administração pública. Primeiramente, deixa eu fazer para você uma diferenciação, porque vale a pena você lembrar dessa diferença. Quando falamos de ética e moral, algumas pessoas confundem o que significa e confundem também o elemento ético e a ideia de moral. Então vamos lá, para não ter mais confusão. Eu tenho que lembrar que moral, ela tem uma origem do latim, e essa origem vem de um termo mos, ou também mores. E quando eu falo de moral, eu estou falando de algo que está relacionado diretamente aos costumes e tradições. Por isso, justamente por isso, é que a moral tem uma relação do quê? Tem uma relação relativa. Existe um certo relativismo quando falamos de moral. A moral, ela é temporal. A moral está submetida necessariamente às ideias do tempo. A moral, ela é mutável, ela muda de lugar para lugar. É como se fosse o seguinte: os seus costumes e as suas tradições dizem respeito ao lugar onde você está, dizem respeito à cidade onde você mora, ao bairro onde você vive. Existem relações de costumes e tradições que são admissíveis em determinados lugares e não são bem admissíveis em outros lugares. Portanto, quando falamos de moral, falamos de algo que é relativo, que é temporal e que está relacionado aos costumes e às tradições. Um exemplo que eu acho fantástico e que eu gosto muito de usar em minhas aulas é aquele exemplo que fala sobre a praia, né? Quem mora em regiões litorâneas tem por costume ir aos supermercados, às vezes usando uma sunga, uma camiseta. Alguns supermercados, inclusive, até permitem que você vá ao mercado sem camiseta. Só que isso é uma relação de tradição, é uma relação de costume. Em regiões litorâneas, isso é aceitável. E ir ao mercado sem camiseta não fere a moral daquela comunidade, não fere a moral daquela sociedade. Mas, quando nós falamos de ética, a situação fica um pouquinho diferente. Quando nós falamos de ética, para que você não confunda e erre questões, nós falamos de algo que é um pouco mais abrangente. Até pelo fato de que a palavra, o termo ética, ele tem uma outra origem. O termo ética, ele tem uma origem do grego. E ele tem a origem nesse termo aqui, no ethos, que significa caráter, que a gente pode também colocar como modo de agir, forma de viver. Mas temos que considerar o seguinte: a ética, ela é o estudo científico da moral. Então é ela que expressa objetivamente aquilo que na moral está de maneira subjetiva. Por isso eu costumo dizer que ela é o estudo científico da moral. A ética não estuda costumes e tradições, ela estuda a moral. Parece a mesma coisa, né? Mas, por via de regra e para acertar a questão, você não pode achar que ética estuda costumes e tradições. A ética é o estudo científico da moral. A ética é aquilo que expressa a moral de uma maneira objetiva. A ética é aquilo que mostra e torna de maneira objetiva a moral aceitável e praticável na sociedade. Por isso, eu digo que a ética não é relativa. A ética, ela é universal.
A ética, ela é absoluta e a ética, ela é atemporal. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas então quer dizer que a ética não pode mudar? Claro que a ética pode sofrer mudança na sua estrutura, nos códigos de ética, mas enquanto vigora, ela não sofre alteração. É aí que muita gente se atrapalha. Presta atenção. Lembra do exemplo que eu te falei agora há pouco? Então você mora numa região litorânea e você vai ao supermercado de regata ou sem camiseta, com sunga, as mulheres vão lá com biquíni, colocam a canga. Ótimo. E a sociedade aceita isso de uma forma tranquila. Só que aí existe um decreto, que é o decreto 1171/94, que é o Código de Ética profissional dos servidores públicos e civis do Poder Executivo Federal. E esse código, ele diz que o servidor deve vestir-se adequadamente à função. Pois bem, não interessa se eu moro numa região litorânea ou se eu moro no interior, jamais eu poderei ir ao trabalho, caso eu trabalhe dentro da administração pública, usando sunga ou sem camiseta. Não interessa se a cidade é litorânea e no supermercado eu posso ir sem camiseta. E ao supermercado, né, eu posso ir sem camiseta. Não interessa. O decreto 1171, ele é válido para as pessoas de todo o Brasil, de todos os cantinhos do Brasil. Se você for um servidor público civil do Poder Executivo Federal, você está submetido ao decreto 1171/94. Aí não interessa se você mora no litoral, se você mora no interior, se você mora em qualquer lugar do país. É neste sentido que eu falo que a ética é absoluta e a ética é universal. O Código de Ética é o decreto 1171/94. Ele rege as relações éticas em todos os cantos do Brasil. Neste sentido é a universalidade da ética. E a ética, ela se expressa por meio de códigos, e estes códigos de ética, eles demonstram e eles abordam aquilo que é extremamente fundamental no exercício da função pública, porque a administração pública, ela está pautada em princípios, conforme disposto lá no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu jamais poderei desprezar o elemento ético na conduta. Por isso, quando eu falo de códigos que expressam e demonstram aí o que seria a conduta ética. E a conduta ética é indispensável, não importa e não tem como abrir parênteses aí. Por exemplo, se é vedado desviar servidor para atender interesses pessoais particulares, será sempre vedado. Ah, mas naquele caso não, porque a ética é absoluta. E é aí que a questão tenta sacanear você. É aí que a questão tenta enganar você. Por isso, a conduta ética é indispensável. E quando eu falo de conduta ética, eu tenho que levar em consideração alguns elementos. Eu tenho que levar em consideração, por exemplo, a ação em si. Eu tenho que levar em consideração as circunstâncias e eu tenho que levar em consideração a finalidade. É bem interessante. Então, olha só, a conduta ética, ela está pautada na ação. A ação precisa estar respaldada numa lei, em alguma coisa que diga o que deve ser feito, porque ao agente público, o servidor público, ele tem que fazer tudo aquilo que a lei autoriza ou ordena. É isso, é muito simples. O particular não. O particular pode fazer aquilo que a lei não proíbe, mas o servidor precisa fazer aquilo que a lei autoriza ou ordena. Isto é indispensável. Aí nós temos, além da ação, as circunstâncias. As circunstâncias também precisam ser legais. Se as circunstâncias não forem legais, a situação também não pode ser avaliada como ética, porque o servidor, ele é responsável por aquilo que ele faz e por aquilo que parece que ele fez. Então, se as circunstâncias não estiverem cercadas também de elementos legais, nós temos aí questionamento, nós colocamos em dúvida se a conduta foi realmente ética ou não. E a finalidade deve ser sempre o bem comum, o interesse público. Portanto, se eu levar em consideração a ação, circunstâncias e finalidade, não tem como eu dispensar ou desprezar o elemento ético. Certamente estarei observando os códigos que são fundamentais e imprescindíveis
imprescindíveis para o exercício da função pública. E quando nós falamos da função pública, nós falamos deste decreto, que é o Código de Ética, que sempre aparece aí nas provas e que esta banca ama de paixão. É o decreto 1171 de 1994. Este decreto 1171 de 1994 é ele que estabelece o quê? É ele que estabelece o Código de Ética, e aqui é interessante porque eu já consigo falar muita coisa só pelo nome dele, que é o Código de Ética, mas o Código de Ética em que sentido? No sentido profissional. E este Código de Ética, no sentido profissional, ele é para quem? Ele é para os servidores públicos civis. Olha que interessante aqui, presta atenção. Servidores públicos civis. Do Poder Legislativo? Não. Do Poder Judiciário? Não. Do Poder Executivo Federal. Então aqui está. E a questão a banca já trouxe questões onde ela dizia que o servidor era do Poder Legislativo. Aí existe outro Código de Ética, a conduta ética é indispensável, mas não está submetido ao decreto 1171/94. Servidor do Poder Judiciário não está submetido ao decreto 1171/94. Este decreto é o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal. E o interessante é que esse Código de Ética, ele deve ser levado em consideração. E a conduta ética está pautada neste Código de Ética. Em qualquer parte do Brasil, é ele que vai vigorar, é ele que vai estabelecer as relações éticas. E o interessante é o seguinte, esse código vem dividido assim, ó. Nós temos aqui algumas regras que são as regras deontológicas. Toda vez que nós falamos de regras deontológicas, nós falamos daquilo que é o senso do dever. É isso que está presente, é o senso do dever. Então, obviamente, no exercício da função, o servidor, ele deverá considerar algumas coisas, como, por exemplo, tratar com urbanidade, com cortesia, não iludir aquele que precisa de atendimento, não tratar mal aquele que precisa de atendimento. Se você tratar mal aquele que precisa de atendimento, aquele cidadão, aquele cara que está lá solicitando, precisando do seu atendimento, você pratica um dano moral, você comete um dano moral contra ele. Pelo simples fato de que o indivíduo está lá como cidadão e o cidadão é o motivo pelo qual toda a estrutura existe. Por isso, urbanidade, zelo, cuidado no tratamento com o público são questões indispensáveis. Outra coisa interessante também que nós temos aqui são alguns pontos que você precisa considerar. Por exemplo, é trazido aqui no Código de Ética a ideia da moralidade. Quando nós falamos do princípio da moralidade, e a moralidade, ela leva em consideração dois itens. E você tem que considerar também, porque você pode ser pego de surpresa. A moralidade, ela surge do equilíbrio, ela é produto do equilíbrio entre duas coisas, entre finalidade e legalidade. Então, para ser moral ou para ter moralidade, basta ser legal? Não, não basta ser legal, porque a moralidade surge do equilíbrio entre a finalidade e a legalidade. Ou seja, tem que estar de acordo com a lei, conforme a lei autoriza, ordena, e também tem que ter como finalidade o bem comum, o interesse público. Não basta ser legal para ser honesto. E quando eu falo de moralidade, eu estou falando de uma coisa que tem a ver com honestidade. Eu estou falando de alguma coisa que tem a ver com probidade. Por isso que tem a Lei 8429, que é a lei de improbidade administrativa. E ela afirma lá o que constitui a improbidade administrativa. Portanto, cuidado com isso, cuidado com esse macetinho aqui, ó. A moralidade é o equilíbrio entre a finalidade e a legalidade que pode conferir moralidade ao ato administrativo. Então, nem todo ato administrativo é dotado de moralidade, tá certo? Nem todo, porque ele pode estar acontecendo dentro da legalidade, mas se não atender à finalidade, aí eu não posso conferir este princípio. Muito interessante e as questões gostam de pegar nesse ponto. Outra coisa interessante também, quando este decreto vai abordar para você a questão da publicidade, tá? A publicidade de qualquer ato administrativo, com exceção das investigações, inquéritos policiais ou então de assuntos de segurança nacional. Então existe uma exceção, mas a publicidade de todo e qualquer ato administrativo constitui requisito
requisito de eficácia e moralidade, tá? Eficácia e moralidade. Veja, a publicidade não é elemento formador do ato administrativo. Então eu posso ter um ato administrativo que não seja dotado disso aqui, porque não é elemento formador. Mas a publicidade de todo e qualquer ato administrativo, salvo aqueles casos previstos, onde não há essa necessidade, como segurança nacional, investigações policiais, tá? A publicidade de todo ato é requisito de eficácia e moralidade. Portanto, ela é um elemento também indispensável e está aqui dentro do Código de Ética para você contemplar, para você apreciar. Guarda isso. Publicidade, requisito de eficácia e moralidade. Muito bem. E aí, continuando, nós temos no Código, no Decreto 1171/94, os deveres, né? E além dos deveres, nós temos as vedações. E aí é fácil. Eu tenho um macetinho que você nunca mais vai errar. É gostoso, dá prazer, é legal, é empolgante, é alegre, então é vedado. Provavelmente seja vedado. Ou é chato, é um troço ruim, caramba, então provavelmente seja um dever. Grosso modo, brincando com isso, mas o fato é que os deveres estão sempre relacionados o quê? Sempre relacionados à postura do indivíduo, sempre relacionados aí ao cumprimento das suas funções a tempo, a tratar com zelo as suas funções, a manter-se atualizado em relação ao seu trabalho, né? E as vedações são vedações básicas. As vedações estão relacionadas aí à forma de comportamento, ao que não se deve, ao que é vedado ao servidor público fazer. E lembrar que para efeitos, para finalidade de entendimento e aplicação do Código de Ética, nós entendemos servidor público como todo aquele que, por força de algum ato jurídico, o contrato, preste um serviço de natureza temporária, permanente ou excepcional, mesmo que não remunerado, a algum órgão aí da administração pública, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, se eu sou vigilante de uma empresa que presta serviço a um órgão da administração pública, aí eu estou submetido para efeitos éticos a este decreto. Então, vamos pegar um exemplo. Trabalho lá na Caixa Econômica Federal, um exemplo disso. Aí a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e tem um serviço de vigilância. O vigilante não é empregado da Caixa Econômica Federal. A empresa de vigilância que faz um contrato com a Caixa Econômica, mas para efeitos éticos, o vigilante está submetido sim ao decreto 1171/94. Não interessa nem se a sua função não for remunerada, tá? Mesmo que não remunerado, se ele prestar um serviço de natureza temporária, permanente ou excepcional para finalidade ética, para efeitos éticos, ele está submetido a esse decreto. Então, aqui nós temos deveres e vedações que, obviamente, regem aí a conduta do indivíduo no exercício da função. Mas uma coisa que tem aparecido bastante é sobre as comissões de ética, né? As comissões de ética pública aqui, e isso é importante que você saiba. Quando nós falamos de comissão de ética, é a comissão de ética que, por ofício ou mediante a solicitação, vai fazer aí uma análise da questão e emitir um parecer. A comissão ética, ela mantém a chancela de reservado até o último estágio, até o final dos trabalhos, quando nós temos a assinatura de todos os membros e a ciência daquele que está sendo aí analisado, ou do fato que está sendo apurado em si. Quando uma falta ética é constatada, nós temos então a postura correta, é a postura que informa a comissão de ética, e a comissão de ética dará início aos trabalhos por ofício ou mediante aí solicitação. Vale a pena lembrar que a comissão de ética, ela ela preserva o nome do indivíduo, por isso chancela de reservado em todos os estágios. E aí, quando o parecer estiver pronto, certinho, bonitinho, aí sim nós podemos ter isso vindo a público ou não. A comissão de ética pode solicitar à autoridade hierarquicamente superior a exoneração do cidadão, do indivíduo lá. Ela pode, mas a comissão de ética não pode exonerar. A única coisa que a comissão de ética pode fazer é aplicar a censura. Ah, mas a Constituição Federal, calma. Quando eu falo censura, é o nome que nós damos para um esporro por escrito. Esporro por escrito é a única pena aplicável pela comissão de ética, é censura. E aí as questões se confundem, porque você pega, por exemplo, a 8429, nós temos lá algumas penalidades. Você tem desde a suspensão dos direitos políticos, você tem a multa, não tem essas coisas aí, ressarcimento, você tem tudo isso aí, legal.
Quando você fala da 812, você tem lá, você tem a advertência, não tem? Você tem a suspensão, tem. Você tem a demissão, tem também. Você tem a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, sim. A destituição do cargo ou função, sim. Só que isso é 812 de 1990. Se a questão trouxer para você, à luz do decreto 1171/94, a única pena aplicável pela Comissão de Ética é censura. Corretíssimo, somente censura. Ah, tia, mas a censura não é uma espécie de advertência por escrito? Olha, que espécie do que é não me interessa. Eu sei que a prova vai cobrar. E se você não colocar que a única pena aplicável pela Comissão de Ética é a censura, você vai errar. Então não queira complicar demais. Vamos pelo simples, porque o simples dá certo. Lembra? Censura. Não interessa como a questão trouxer para você. Falou em advertência? É 812, não é decreto 1171/94. Claro, nada impede que o indivíduo seja, além de censurado pela Comissão de Ética, receber a pena de censura pela Comissão de Ética, ele também tenha outras sanções cabíveis com outras leis em relação. Aí tudo bem. Aí tudo certo, mas falando do decreto 1171/94, eu não quero que você erre mais questões. A pena aplicada é a pena de censura. E eu tenho certeza que com essas dicas você não vai errar as questões da sua prova. Eu tenho certeza que essas dicas serão de grande validade para você. E eu gostaria de convidá-lo para conhecer a nossa casa, para conhecer o Alfacom Concursos Públicos. Conheça a gente pelo YouTube, no nosso canal, Alfacom Concursos Públicos. Conheça a gente pelo nosso site, alfaconcursos.com.br, Facebook também, curta a nossa fanpage, Alfacom Concursos Públicos, e eu tenho certeza que vamos manter uma relação muito forte, rumo à sua aprovação. Forte abraço, valeu e até a próxima.